Isso pode salvar uma vida. Se alguém estiver engasgado, você pode ficar atrás dela, envolver seus braços em volta da cintura e empurrar o seu punho para cima, logo acima do umbigo. Esse impacto repentino empurra o ar dos pulmões para a garganta com força. A pressão aumenta conforme o ar se acumula atrás do alimento, até que ele desobstrua a passagem, liberando as vias respiratórias. Embora essa manobra possa salvar vidas, se não for feita corretamente, ela também pode quebrar costelas e causar hematomas. Se alguém der uma paulada em você e seu cérebro for danificado, você pode acordar de um coma totalmente consciente, mas completamente incapaz de se mover ou falar. Isso acontece quando o tronco cerebral, que controla as funções motoras, é danificado. O cérebro não consegue enviar sinais para os músculos do corpo, deixando apenas o movimento dos olhos e piscar como forma de comunicação. Você ainda seria capaz de pensar, significando que você estaria literalmente preso dentro do seu próprio cérebro. Como esses navios enormes são colocados em garrafas com buracos tão pequenos? O tamanho desses buracos é muito pequeno em comparação com um navio, e é impossível quebrar o vidro, colocar o navio dentro e depois consertá-lo. Então, como ele cabe? Entenda, o navio é primeiro construído fora da garrafa. Depois, eles conectam o navio com fios. Em seguida, eles apertam a vela do barco usando esses fios, o que permite que ele passe suavemente. Como funciona um fone sem fio? Quando você ouve música, seu telefone emite ondas de rádio invisíveis, que se movem à velocidade da luz. Essas ondas são transmitidas em diferentes frequências, e quando atingem a antena dos seus fones, liberam uma pequena corrente elétrica que é enviada para o chip do fone. O chip então converte o sinal elétrico de volta em sinais mecânicos, fazendo com que o alto-falante se mova para frente e para trás. Esse movimento recria as ondas sonoras originais, mas às vezes você pode ouvir ruídos estáticos ou estalos que são causados por interferências próximas de outros dispositivos elétricos ou fontes de energia que emitem ondas de rádio, enfraquecendo a conexão dos seus fones sem fio. Você sabia que se você arrancar um único fio de cabelo, ele pode segurar cerca de 40 moedas sem quebrar? Mas se você trançar apenas metade do seu cabelo em uma corda, a força combinada poderia sustentar um grande SUV. E se você trançar todo o seu cabelo na corda, ela poderia suportar cerca de 15 toneladas métricas, que é aproximadamente o peso de uma jovem baleia cinzenta. Isso vai ser assustador, mas se a sua perna for amputada, você ainda pode ter a sensação de querer coçar uma coceira, mesmo que não haja nada ali. Essa sensação é chamada de membro fantasma, e algumas pessoas até experimentam dores severas em seus membros inexistentes. Infelizmente, a maioria dos amputados passa por esse estranho fenômeno, e sem um membro para coçar ou tratar, esses amputados ficam sem uma boa maneira de resolver a situação. Se você tiver um corte profundo, um médico vai utilizar uma agulha para costurar suas feridas, puxando as bordas da pele juntas. No início, a ferida fica um pouco inchada enquanto novas células começam a reparar o tecido danificado. Seu corpo então cria tecidos conectivos e colágeno, que mais tarde se tornam pele para preencher a ferida. À medida que a ferida gradualmente cicatriza, vasos sanguíneos são formados para nutrir o tecido em desenvolvimento, e após algumas semanas, os pontos são removidos e sua pele volta ao normal. Se você tiver uma bolha, às vezes pode ser tentador estourá-la. Mas será mesmo que você deveria fazer isso? Veja bem, as bolhas se formam sobre uma área da pele que foi danificada, criando uma bolha protetora cheia de líquido. Esse líquido age como uma almofada, protegendo a pele sensível embaixo e permitindo que ela cicatrize adequadamente. Quando você estoura uma bolha, expõe essa pele delicada que ainda não cicatrizou completamente, deixando-a exposta a infecções e bactérias. Se você tentar morder seu dedo, algumas pessoas pensam que você conseguiria arrancá-lo como uma cenoura. Mas morder uma cenoura requer apenas cerca de 45 libras de força, enquanto fraturar um dedo humano requer em torno de 335 libras de força. O ser humano médio tem uma força de mordida de cerca de 160 libras, o que não é suficiente para quebrar um osso. E mesmo que, de alguma forma, você tivesse força suficiente para morder seu próprio dedo, a resposta de dor do seu cérebro o impediria antes que você conseguisse terminar o ato. Se você escuta um zumbido constante nos ouvidos, provavelmente você tem tinnitus. E isso acontece porque você ouve música muito alta nos seus fones de ouvido. Os sons altos fazem com que as pequenas células ciliadas no seu ouvido interno vibrem excessivamente. Com o tempo, essa vibração intensa pode levar à degradação e morte dessas células ciliadas. Uma vez danificadas, essas células não podem se regenerar, resultando em perda auditiva permanente. Além disso, a exposição prolongada a ruídos altos pode causar tinnitus,
palitos, um zumbido constante nos ouvidos. Outro fato curioso é que a maioria das pessoas usa palitos de dente para remover comida presa entre os dentes. Mas será mesmo que você deveria realmente usá-los? Os palitos de dente podem, na verdade, danificar suas gengivas, fazendo-as sangrar e ficarem inflamadas. Eles também podem se quebrar em fiapos, deixando pequenos pedaços de madeira presos nas gengivas. Mesmo que não causem danos, os palitos de dente não limpam bem entre os dentes e geralmente só empurram os restos mais para dentro. Se você for esfaqueado, a maioria das pessoas pode querer puxar a faca imediatamente. No entanto, removê-la pode piorar o sangramento, pois a lâmina pode estar, na verdade, tampando o ferimento. Em vez disso, aplique pressão ao redor da ferida para ajudar a controlar o sangramento. Tente elevar a área lesionada acima do nível do coração para diminuir a perda de sangue. Ligue para os serviços de emergência imediatamente e tente manter a calma enquanto espera por ajuda. Esse é o piercing do futuro. O pequeno furo é feito na pele usando uma perfuração dérmica, dermal punch, criando o espaço necessário para inserir a âncora sob a pele. A base do implante possui pequenos orifícios que permitem o crescimento do tecido ao seu redor, mantendo-a firme e estável. Depois de posicionada e estabilizada, uma joia é fixada na parte superior. Com o tempo, a pele cicatriza ao redor do implante, transformando-o em uma peça decorativa de arte corporal. Se alguém te der uma martelada e seu queixo quebrar um pedaço, um cirurgião pode remover uma parte da sua costela e moldá-la para corresponder à parte faltante da mandíbula, garantindo um encaixe perfeito. Em seguida, o osso da costela é fixado no lugar usando parafusos ou placas para estabilizá-lo. Com o tempo, os tecidos e vasos sanguíneos ao redor crescem no novo osso, nutrindo-o e ajudando-o a se fundir com a mandíbula existente. Ninguém nunca te contou isso, mas quando você coloca o celular debaixo do travesseiro, o tecido impede que o ar circule ao redor do aparelho, aprisionando o calor. Enquanto o celular carrega, a bateria gera calor, e sem fluxo de ar adequado, ele fica retido. Esse calor aprisionado faz o celular ficar cada vez mais quente, eventualmente superaquecendo a bateria. Uma bateria superaquecida pode se expandir, levando a uma reação química que pode fazer a bateria pegar fogo e explodir. O fogo pode se espalhar rapidamente para o travesseiro e a roupa de cama, criando chamas e liberando fumaça tóxica. Ao abrir os braços e as pernas, o wingsuit permite que você plane para a frente em vez de apenas cair diretamente para baixo. O tecido entre seus braços e pernas captura o ar, criando sustentação a partir do seu impulso. Isso permite que você voe a mais de 300 km por hora, o que torna difícil calcular a altitude e acabar descendo demais. Isso pode fazer com que você fique sem tempo para abrir o paraquedas e acabe colidindo com algo.